Fundado em 1883, o Philadelphia Phillies é a franquia mais antiga da Liga Nacional, NL, com sede contínua na mesma cidade, tornando-se um ícone do beisebol americano. Ao longo de mais de um século, o time passou por períodos de glória, reconstrução e rivalidades históricas, sempre mantendo uma forte conexão com a cidade de Filadélfia. Nos primeiros anos, os Phillies enfrentaram muitas dificuldades para se firmar como uma equipe competitiva na Liga Nacional. Fundados em 1883, os Phillies entraram em um cenário dominado por clubes mais experientes, com elencos estruturados e maior poder financeiro. Isso fez com que, desde o início, a franquia de Filadélfia acumulasse temporadas instáveis, quase sempre terminando na parte inferior da classificação da NL. A falta de recursos dificultava a contratação de jogadores de renome, obrigando a equipa a apostar em talentos locais ou jovens promissores, o que nem sempre trazia resultados imediatos. Além disso, a instabilidade administrativa e as constantes mudanças de elenco criavam obstáculos adicionais, impedindo a construção de uma base sólida em campo. Ainda assim, o clube não deixou de cultivar um público fiel. Desde os primeiros jogos, os torcedores da Filadélfia demonstraram uma paixão única, apoiando a equipe mesmo nos momentos mais difíceis, algo que se tornaria uma marca registrada da franquia ao longo das décadas. Na virada do século XX, os Phillies começaram a dar sinais de evolução. Apesar de não conquistarem títulos, a equipe passou a revelar nomes importantes que se tornariam ícones da história do beisebol. Um dos exemplos mais marcantes foi Ed Delahanty, um rebatedor lendário que se destacou no final do século XIX e ajudou a dar maior visibilidade ao time. Pouco depois, já na década de 1910, surgiu Grover Cleveland Alexander, arremessador que se tornaria um dos maiores da história da MLB. Seu talento levou os Phillies à sua primeira aparição em uma World Series, em 1915, contra o Boston Red Sox. Embora a equipe tenha sido derrotada, esse feito representou um marco histórico e mostrou que os Phillies podiam competir em alto nível. Apesar desse momento de esperança, as dificuldades voltariam a marcar a trajetória da franquia nas décadas seguintes. Longos períodos de derrotas consolidaram os Phillies como uma equipe de paciência e perseverança, algo que moldaria sua identidade ao longo dos anos. Esses primeiros anos foram fundamentais para a construção do legado dos Phillies. Mesmo diante dos obstáculos, a equipe conseguiu criar uma forte identidade, apoiada por torcedores leais e marcada por talentos que abriram caminho para conquistas futuras. O que parecia apenas uma luta contra derrotas constantes, na verdade, foi a base para que a franquia se tornasse uma das mais emblemáticas e resistentes da história do beisebol americano. Durante as décadas de 1910 e 1930, os Phillies viveram um período de evolução que trouxe melhorias significativas em comparação aos anos iniciais da franquia. Após uma longa trajetória marcada por derrotas e posições modestas na tabela da Liga Nacional, a equipe começou a construir uma base mais sólida, atraindo talentos que elevariam o nível competitivo do clube, ao mesmo tempo, reacendendo a esperança dos torcedores. O nome mais marcante desse período foi, sem dúvida, Grover Cleveland Alexander, considerado um dos maiores arremessadores da história da MLB. Alexander chegou aos Phillies em 1911 e rapidamente demonstrou seu talento extraordinário. Com um controle impecável, consistência impressionante e resistência física, ele se tornou o pilar do time. Entre 1911 e 1917, Alexander acumulou vitórias expressivas, temporadas dominantes e até liderou a liga em strikeouts e jogos completos, feitos que deram aos Phillies o respeito que lhes faltava até então. Graças a Alexander, a equipa alcançou sua primeira World Series em 1915, enfrentando o Boston Red Sox. Embora tenham perdido a série por 4-1, aquele momento foi histórico. Para uma franquia que até então colecionava anos de fracassos, disputar a final da MLB foi a prova de que os Phillies tinham condições de competir entre os melhores. Os torcedores, conhecidos pela sua paixão e exigência, finalmente puderam ver sua equipe no centro das atenções do beisebol. No entanto, o sucesso foi breve. Poucos anos depois, Alexander foi negociado, e a ausência de seu talento devastador trouxe novamente dificuldades. Nos anos 1920, os Phillies sofreram com elencos frágeis e limitações financeiras. Ainda assim, surgiram jogadores que marcaram época, como Chuck Klein, um dos maiores rebatedores da história da franquia. Klein brilhou intensamente na década de 1930, conquistando o prémio de MVP da Liga Nacional em 1932 e garantindo presença no Hall da Fama. Seu poder ofensivo deu ao time momentos de brilho, mesmo que a equipe não conseguisse transformar seu desempenho individual em conquistas coletivas. Apesar das melhorias individuais e dos lampejos de esperança proporcionados por Alexander e Klein, os Phillies ainda não conseguiam superar as barreiras que os separavam dos títulos. Faltava consistência e profundidade no elenco para enfrentar rivais mais fortes e organizados.
Ainda assim, essas décadas ajudaram a moldar a identidade do clube, um time que, mesmo sem grandes conquistas, sempre foi capaz de revelar talentos lendários e manter viva a paixão de sua torcida. Os anos 1970 marcaram a primeira grande era de sucesso para os Philadelphia Phillies, um período que mudaria para sempre a identidade da franquia. Depois de décadas de frustrações e campanhas inconsistentes, o time finalmente encontrou a fórmula certa para se consolidar como uma potência na divisão leste da Liga Nacional, NL East. A ascensão teve dois pilares fundamentais, Mike Schmidt e Steve Carlton. Schmidt, terceira base, não demorou a se afirmar como um dos maiores rebatedores da história da MLB. Combinando força, técnica e regularidade, ele se tornaria o símbolo ofensivo dos Phillies, acumulando home runs e prémios de MVP durante sua carreira. Carlton, por sua vez, trouxe estabilidade e confiança ao montinho. O arremessador canhoto, adquirido em 1972 em uma troca que se tornaria lendária, entregava temporadas dominantes, incluindo campanhas históricas com mais de 300 strikeouts. Juntos, Schmidt e Carlton deram ao time a espinha dorsal que faltava. Além dessas estrelas, os Phillies também contavam com jogadores como Larry Bowa, Greg Luzinski, Bob Wan e Gary Maddox, que garantiam equilíbrio entre ataque e defesa. Esse núcleo competitivo transformou o time em uma força regular na disputa da divisão, conquistando o título da NL East em 1976, 1977 e 1978. No entanto, apesar das campanhas vitoriosas, a equipe não conseguia avançar até a World Series, caindo em fases decisivas dos playoffs. O destino mudaria em 1980. Após anos de frustração em outubro, os Phillies finalmente chegaram à World Series contra o Kansas City Royals. Foi uma série intensa, marcada pelo desempenho heroico de Schmidt, que seria eleito o MVP das finais, e pela consistência de Carlton, que comandou a rotação de arremessadores. A vitória por 4-2 na série coroou décadas de paciência e dedicação da franquia, mais importante, deu aos Phillies seu primeiro título da World Series em quase 100 anos de existência. A conquista de 1980 não foi apenas um triunfo esportivo, mas também um marco cultural para a cidade da Filadélfia. Os torcedores, que sempre acompanharam o time nos momentos difíceis, celebraram de forma inesquecível. O título solidificou Schmidt e Carlton como lendas imortais e provou que os Phillies podiam competir no mais alto nível. Esse período foi o início de uma nova identidade, de um time acostumado a lutar contra derrotas. Os Phillies se transformaram em campeões, marcando definitivamente seu nome na história do beisebol. O início dos anos 2000 marcou uma verdadeira transformação para os Philadelphia Phillies. Após uma década de 1990 repleta de altos e baixos, a franquia conseguiu montar um elenco equilibrado, com jovens talentos que rapidamente se tornaram estrelas da MLB. Nomes como Ryan Howard, Chaz Yattley, Jimmy Rollins e o arremessador Cole Hamels formaram a espinha dorsal de um time que se consolidaria como uma das forças dominantes da Liga Nacional. Jimmy Rollins foi um dos primeiros a despontar como líder. Em 2007, o shortstop conquistou o prêmio de MVP da Liga Nacional, dando o tom de confiança que o time precisava para se impor na divisão. Logo depois, Ryan Howard, com seu poder devastador no bastão, tornou-se um dos rebatedores mais temidos da liga, acumulando home runs e prémios individuais. Yattley, por sua vez, combinava consistência ofensiva e inteligência defensiva, sendo considerado um dos melhores interbases da sua geração. No montinho, Cole Hamels assumiu o papel de ace, mostrando maturidade em momentos decisivos. Esse núcleo levou os Phillies a uma sequência histórica de 5 títulos consecutivos da NL East, entre 2007 e 2011. O ponto mais alto dessa era vitoriosa veio em 2008, quando a equipe chegou à World Series contra o Tampa Bay Rays. Com atuações memoráveis, especialmente de Hamels, que seria eleito o MVP da série, os Phillies venceram por 4-1 e conquistaram a segunda World Series de sua história, pondo fim a uma espera de 28 anos desde o título de 1980. O impacto daquela conquista foi enorme para a cidade da Filadélfia. A torcida, conhecida por sua paixão intensa, lutou as ruas em uma das maiores celebrações da história esportiva da cidade. O título consolidou os Phillies entre as elites da MLB moderna e reforçou a identidade de um time competitivo, resiliente e capaz de enfrentar qualquer adversário. Em 2009, os Phillies voltaram à World Series, desta vez contra o poderoso New York Yankees. Apesar da derrota por 4-2, a campanha reafirmou a força da equipe e deixou claro que aquela geração estava destinada a marcar época. A rotação de arremessadores, que mais tarde contaria com nomes como Roy Halladay, Cliff Lee e Roy Oswalt, somada a um ataque explosivo, fez dos Phillies uma verdadeira potência no beisebol da década. Além dos títulos e conquistas, esse período também ficou marcado pelas intensas rivalidades com New York Mets e Atlanta Braves, que elevaram ainda mais o nível de competitividade da divisão.
foi, sem dúvida, uma das eras mais memoráveis da história da franquia. A trajetória do Philadelphia Phillies é uma das mais marcantes e resilientes da história do beisebol. De um início difícil, com décadas de derrotas e desafios, até a ascensão nos anos 1970 e a glória definitiva nas conquistas da World Series de 1980 e 2008, a franquia sempre foi um reflexo da paixão e da perseverança de sua torcida. Os Phillies se tornaram conhecidos por revelar talentos lendários, como Grover Cleveland Alexander, Mike Schmidt, Steve Carlton, Ryan Howard, Chaz Utley e Jimmy Rollins, jogadores que não apenas marcaram época, mas também construíram a identidade vencedora da equipe. Entre altos e baixos, o clube sempre encontrou forças para se reinventar, mantendo-se relevante em diferentes gerações.